Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje, do livro Pão Nosso, nosso comentário é do capítulo 29, cujo título é A Vinha, baseada numa fala que está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 4, que diz: E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Que manda esse capítulo, Apolônia? É, é um capítulo bastante interessante e eu até busquei esse capítulo porque, assim, no Evangelho se fala muito de vinha, né? Tem muitas lições que fala da vinheira, do vinhedo, e aí eu falei, bom, eu acho que é uma oportunidade da gente dar uma clareada mesmo nas circunstâncias, né? E aí, como eu havia dito, realmente a vinha, que é aonde se produz o vinho, né? E o vinhedo é aonde se cultiva a uva, né? Ele é um dos elementos que ele aparece muito no tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento. E, e a gente precisaria só entender qual é o significado para que a gente possa compreender melhor o Evangelho, né? Então, a videira, ela é o emblema do trabalho que o Criador usa, tá? É, e que envolve todo o nosso processo de co-criador. Porque nós somos filhos do Criador. Porém, Jesus disse lá, né, que vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, isso significa que nós podemos criar condições, né? É claro que para tudo isso a gente tem que estar ter conhecimento dos planetas, do universo, do planeta Terra, da vida, enfim, porque a vida é muito mais ampla do que a gente imagina, né? Não é só esse ser de carne que a gente tem, que a gente é, não é só o corpo físico, né? E os espíritos solicitam que Kardec coloca esse símbolo da vinhedo na cabeça do livro, né? Então, num dos livros do Kardec, desculpa que eu não pus aqui, eu esqueci de pôr, ele tem a cepa, né, do vinho como símbolo, tá? É, por quê? Tamanha importância que se tem isto, tá certo? Bom, o corpo, então ele diz assim, que o corpo físico, ele é a cepa. O licor, o licor do vinho, ele é o espírito, e que é o espírito encarnado, né? E, e o não, desculpem. O licor, ele é o espírito fora do corpo. E o espírito encarnado, ele é o grão, ele é a uva, tá? Eu achei bastante interessante isto. É, e à medida que a gente se purifica e a gente tenta entender e praticar os ensinamentos de Jesus, à medida que a gente for conseguindo isto, a gente vai virando o licor. Olha que interessante, sabe? É, bom, mas a gente tem que se envolver, tá sempre envolvido nos elementos materiais. Porque não adianta nada eu, Apolônia, me tornar o licor, né? Mas eu não estou nem aí com a Lívia, né? Então, assim, eu só vou me tornar licor a partir do momento que eu desenvolver em mim todos esses amplos conhecimentos, de entender a questão de Jesus, entender todos os seus ensinamentos, praticar esses ensinamentos, mas que eu também me seja que eu me importe com o próximo, que eu trabalhe pelo próximo. E isto é o trabalho de Jesus, né? Este é o ensinamento de Jesus. Então não adianta só eu ir lá no meio da floresta, virar um ermitão e ficar lá e não fazer nada. Eu não tenho a prática de nada. Então não interessa isto, certo? Bom, o alambique é como se fosse o perispírito. Ó que interessante.
e ele se depura, e o vinho, quanto mais velho o vinho ficar neste alambique, melhor ele se torna, né? Então, veja, e é por isso que ele usa estes elementos para poder ensinar, né? Para a gente poder compreender. Só que, vamos lá, o Evangelho não traz toda essa explicação, né? O Evangelho fala lá do vinhedo, fala do vinho, fala da videira, mas ele não traz essa explicação. Essa explicação a gente precisa é, buscar, a gente precisa estudar, né? Então, por isso que eu achei importante trazer aqui. E aí, se a gente pegar nós enquanto pessoa, né? Porque ele diz assim, né? Que quanto mais velho o vinho fica lá no alambique, melhor ele se transforma. E nós, enquanto ser humano, quanto mais velho for o meu espírito, né? Mais experiências eu vou estar tendo. Então, a ideia é que se eu tenho mais experiência, se eu já sou um espírito velho, que eu já esteja quase virando licor. Isso não significa que a gente fique, né? Mas essa é a ideia, tá? Então, podemos entender a vinha como a reencarnação, tá? Então, Jesus, ele é o representante do Criador, e ele é todo misericordioso, tá certo? Então, Jesus, ele já foi, quando ele passou no planeta, ele já era um espírito velho. Ele já tinha desenvolvido todas as suas qualidades. E ele veio para nos ensinar. E ele soltou os seus ensinamentos, né, que até hoje a gente conversa, a gente discute, a gente pesquisa, a gente estuda, e ainda a gente tem dificuldade para praticar, né? Mas Jesus espera, e o Criador espera, que de tudo isto tenha muitos espíritos velhos e que sejam misericordiosos e que possa sair daqui mais elevado, tá? Mas segundo a justiça do que você faz. Então, por exemplo, se eu praticar o bem, né? A justiça, ela estará me trazendo coisas que são justas, né? Coisas boas. Mas se eu praticar o mal, eu vou então receber as coisas de acordo com aquilo que eu fizer, certo? E assim, há muitos recursos no planeta e, e que não há espaço para negar, que a gente negue as realidades existentes. Então, por exemplo, quando você passa a estudar, quando você passa a entender, hoje não dá para a gente negar que existe a vida espiritual. Uma criança, a sua bebê, por exemplo, você pode ter certeza que daqui a pouco ela já vai começar a demonstrar conhecimentos do plano espiritual. Sabe? As minhas netas falam assim, ó, vó, lá onde a gente estava, aí eu falo, lá onde vocês estavam? Aonde? Na escola? Não, vó, lá onde a gente estava antes da gente entrar na barriga da minha mãe. Entendeu? Então, assim, se eu, em 1958, falasse um negócio desse para minha mãe, ela ia me internar no hospital de louco, né? Porque ela fala, tá maluca, tá doida, tá, né? Tá com algum problema mental, ok? Hoje não, hoje isso já é uma realidade, tá certo? E embora há pessoas ainda que pensam desta forma, tá? Mas é uma coisa que é temporária, porque tudo vai estar entrando nos eixos, né? E Jesus, ele é o comandante deste planeta e tudo está sob o controle deste comandante. Tudo, tudo. Tanto as coisas boas que ocorrem, quanto os desastres coletivos, tudo está sob o controle do comandante. E tudo tem uma razão de ser.
nada é o acaso, né? E ele está sempre vigilante e cada um tem que fazer o seu papel. Ponto, né? Cada um tem que fazer o seu papel. E a gente precisa entender, por exemplo, a questão lá do sul. A gente não pode achar que aquilo é revolta da natureza, né? Mas aquilo tudo é, ele está ali acontecendo para que haja um equilíbrio. É claro que se houver pessoas que são responsáveis por isto, eles terão que um dia se resolver com um criador. Não tem outra forma, tá? E o sol, ele não aparece somente um dia. A lua não aparece somente um dia, certo? O rio, todos os rios não vão correr para o mar? Porque se fosse ao contrário, o planeta iria alagar, certo? Então, tudo está certo. Tudo está dentro, né? É claro que a gente, com os nossos pensamentos, a gente pode melhorar. Com as nossas atitudes, com as nossas sensações, nós podemos melhorar muito, né? Porque a gente aprende, né, dentro da doutrina, que as tempestades, né, os trovões, os raios, elas são para liberar as energias carregadas que estão no universo, né? Então, se a gente tiver, se a população toda, o universo, né, tivesse somente bons pensamentos, talvez a gente não teria tantas tempestades, tantos raios, tantos trovões, né? Porém, então, a natureza ela não se revolta contra a criação, mas nós, homens, é tão fácil a gente se revoltar, né? E aí a gente vai criando essas energias pesadas no universo, que fica, né, pairando. E aí, para limpar essas energias, vem essas coisas todas, né? E para tudo isso, a gente precisa de experiência em experiência para que a gente possa, um dia, estar integrado com Jesus e a gente compreender todas essas circunstâncias e a gente ir se melhorando, tá? A natureza sofre com os exageros dos homens. Então, não é que ela se revolta, ela sofre porque nós, enquanto seres humanos, a gente exagera em tudo. A gente joga lixo, a gente suja a nossa água, a gente joga esgoto nas nascentes dos rios, enfim, porque a gente é egoísta e a gente só pensa na gente. Só pensa em cada um de nós, como a gente já falou, acho que no capítulo passado, né? Mas tudo isto está numa perfeita harmonia e a gente tem o nosso livre-arbítrio de ser harmonioso ou ser desarmonioso, ok? E é claro que se eu tiver em harmonia com o Criador, eu avanço. Se eu tiver em desarmonia com o Criador, eu retardo. Aí fica, né? Fica aí, bom, enfim. E assim é o nosso progresso. E além de fazer o nosso trabalho na família, porque a nossa família é a peça fundamental do nosso quebra-cabeça. E é o primeiro que a gente deve amar, é o primeiro que a gente deve respeitar, é o primeiro que a gente tem que ser exímio em ajudar os companheiros para que possam enxergar isto, mesmo quando eles são teimosos, né? Para que a gente possa criar aqui um padrão de vida mais elevado e para que a gente possa ser honesto, gentil, educado, amoroso. É dentro da nossa casa. Então, se eu faço o meu papel, o meu vizinho faz o papel, o vizinho do lado faz o papel, o vizinho de trás, o vizinho.
gente, a gente tem aí um paraíso praticamente, né? E se a gente vivermos com muitas dificuldades, trabalha para o bem dos outros. Esta é a fórmula que o Criador nos entrega para que a gente possa melhorar o nosso processo de vida. É isso, Lívia. O que você completa aí? O que você pode. Em determinado momento você falou sobre o quanto nós somos sujeitos a nos revoltarmos, né? E eu queria complementar do quanto nós também somos suscetíveis a desanimar. Eu acho que são dois pontos de risco que a gente tem para desandar na encarnação. A revolta, que é extremamente perigosa, né, porque nos leva a um caminho de discordância com Deus, né, e nos leva a um conflito que só traz dor, sofrimento, e o desânimo, eu diria que talvez seja ainda mais perigoso, porque o próprio Evangelho nos diz que até, na verdade, o Emmanuel, em vários dos capítulos que a gente já leu, o desânimo pode nos conduzir para o ócio. E não fazer nada é tão ruim, é tão pernicioso quanto fazer o mal. O Evangelho nos diz isso. Sim, E aí sim, sim. esse capítulo vem e nos convida a trabalhar. Mais uma vez, né? Mais um capítulo para nos dizer assim, ó, não precisa desanimar, porque o barco não está à deriva. Tudo que Verdade. acontece no planeta tem uma razão de ser, mesmo que essa razão de ser seja a própria colheita do que a gente plantou, né? Nós como coletividade, né? Então, o desastre não é culpa de uma pessoa, mas é uma convergência de situações por causa do nosso comportamento como sociedade, né? Cada comunidade acaba se comportando de uma determinada forma, mas nós, como espíritos que reencarnamos várias vezes, participamos de diversas comunidades e, de certa forma, contribuímos para o que vai dar certo e para o que vai dar errado dentro daquela própria É, comunidade. Então, se a gente ainda não foi educado em encarnações anteriores e somos do tipo que prejudicamos o meio ambiente, a gente pode ter prejudicado em vários países diferentes, dentro desses países, em vários estados diferentes por onde a gente passou. Bom, temos então uma responsabilidade sobre tudo que acontece. E aí, isso é uma colheita do que nós plantamos, mas não significa que o mundo não tem jeito, que as pessoas não têm jeito. Se eu não me engano, o verdade. Haroldo, eu ouvi ele falando numa palestra que se a pessoa não tiver muita firmeza de propósito, muita fé, em alguns minutos assistindo televisão, ela desacredita do ser humano. E quem compreende Jesus como nós tentamos compreender, sabemos que não temos motivo para desanimar, não temos motivo para achar que as coisas não têm jeito, que o ser humano não tem jeito. Pelo contrário, nós temos jeito e nosso jeito, como você estava fazendo aí a comparação, a metáfora, nós temos jeito para ser o licor, que é o nosso objetivo, né? Que é sermos espíritos perfeitos. Então, nós vamos chegar lá e não só nós, todos da nossa sociedade vão chegar lá. Só Exato. que, apesar desse barco ter um governo, que é Jesus, toda essa terra ter um direcionamento, ele conta com a gente. Aí, em determinado momento, você falou, precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos contribuir, é como se nós fôssemos a tripulação desse grande navio, e nós vamos precisar contribuir de alguma forma, porque senão desanda, porque senão o navio afunda, né? O navio não vai afundar, mas ele pode, fazendo a metáfora, afundar temporariamente, que são os sofrimentos que vêm e que a gente mesmo tem que enfrentar. Aí uma frase que eu destaco aqui do capítulo, lá para o final, ele fala sobre o nosso trabalho. Ele fala que cada um de nós traz consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que nós agimos transitoriamente. Então, olha que interessante, se eu hoje sou chamada a trabalhar, a viver, sei lá, seja em São Paulo, no Rio, em Minas, dentro daquela minha comunidade, dentro do trabalho em que eu estou inserido, da escola em que eu esteja inserida, eu sou responsável por contribuir para que, nas palavras do Emmanuel, se efetue um padrão de vida mais elevado. Sim, Eu sim. preciso, de alguma forma, contribuir na vinha de Jesus, que ele fala, né, o capítulo é vinha, a vinha de Jesus é esse nosso planeta, e cada um de nós tem a sua responsabilidade. Qual é a nossa É, responsabilidade? Precisamos manter os olhos e os ouvidos abertos para contribuir no que for.
lembro mais uma vez uma coisa que me chama muita atenção, que é o prefácio do livro Paulo Estevam, quando o Emmanuel fala que muita gente diz que desconhece a própria tarefa e que é muito mais negligência e preguiça da nossa parte, porque se nós observarmos, os convites são incessantes, convites não só de trabalho voluntário, não, além do trabalho voluntário, o trabalho tradicional mesmo, o trabalho remunerado, dentro da nossa casa, como você falou, que é a peça fundamental do quebra-cabeça. Nós somos chamados a fazer um mundo melhor em todos os âmbitos que a gente atue na vida. E aí essa vinha vai ser repleta de um licor de alta qualidade. Não só Ex- nossa, não só da nossa família, de toda a comunidade, de toda a sociedade e, por fim, de todo o planeta Terra. Em breve chegaremos lá. Vamos fazer a nossa é, parte um pouquinho de cada vez para que isso fique mais rápido. exato. E a gente convida aí o pessoal a ler o capítulo, né? Com certeza. Porque eu acho que com essa explicação, hoje, quando a gente pegar lá o Evangelho, a gente tiver lá a lição da vinha, do vinhedo, o trabalhador da última hora e tudo mais, a gente vai conseguir entender a lição de Jesus de uma outra forma. É Sim. esse o nosso objetivo aqui. É clarear, é trazer luz para que as pessoas entendam melhor. E aí vamos convidando todo mundo para fazer a nossa parte de doação, né? Então vamos assim convidando para que a gente possa fechar os nossos olhos, que a gente possa trazer assim à flora os nossos melhores sentimentos e pensamentos. Vamos jogando e doando essas energias lá para o símbolo da nossa casa, que está lá sobre os céus do Rio Grande do Sul, que hoje passa por grandes calamidades, né? Em função de todas as circunstâncias de qual passar. E que este símbolo possa se encher de muita luz e muita energia, para que todos aqueles que estão em sofrimento ali possam receber parte desta energia, para que possa buscar a esperança, buscar a consolação, que possa buscar o alívio para suas dores, para os seus desânimos, e que possa buscar acreditar que são co-criadores, e que possa ainda buscar o Criador para que seja fortalecido. E para todos aqueles que estão ali fazendo o trabalho de ajuda, que também possa ser levado até esses irmãos, para que possam ser fortalecidos e que possa continuar na sua tarefa. Mas assim a gente ainda vai envolvendo todo o restante do nosso país em muita luz, em muita energia, principalmente os nossos meios políticos e Brasília, para que possam despertar para o amor do Cristo em todas as esferas e em todos os quesitos, sejam municipais, estaduais, federais, sejam na questão legislativa, judiciário ou legislativo. Que esses companheiros possam ser fortalecidos no amor do Cristo e que aqueles que realmente não quiserem esta tarefa, que possam ser afastados. E assim nós vamos ainda buscando todas as escolas do nosso país, desde as creches às universidades, para que todos esses irmãos, esses locais, sejam criada uma cúpula de proteção para que a espiritualidade inferior não consiga chegar com as suas energias até aos nossos alunos e funcionários. E que nossos alunos, funcionários, professores também sejam envolvidos nesta luz de proteção e que nesses locais realmente se façam as suas tarefas, que é a aprendizagem. E assim nós vamos ainda envolvendo todos os hospitais do país, todos, buscando assim todos os companheiros que estão acamados, que estão nos leitos de dores, que sentem as suas dores físicas, morais e espirituais. Todos aqueles companheiros que sofrem nos seus lares. Mas também a gente vai envolvendo todas as equipes médicas, enfermeiros, auxiliares, os técnicos, o pessoal de faxina, pessoal de segurança, todos aqueles que trabalham dentro de um local onde há
o atendimento ao próximo. E desta forma, e mantendo o nosso país com toda essa luz, a gente vai direcionando essa luz muito intensa para todos os países vizinhos, para a América Central, América do Norte, e vamos assim buscando a Ásia e todos os países, o Oriente Médio, o Oriente, e todos os países que ainda se encontram em guerra ou que passam por qualquer tipo de privações. Que o Mestre Jesus possa abençoar o continente africano para que ali a luz seja derramada sobre todos aqueles que ali vivem. Nós vamos ainda retornando ao nosso país, pedindo ao Mestre que possa abençoar a nossa família, estejam eles aonde estiverem, em local que estiverem, que possa sentir a paz, o amor de Jesus e o nosso amor que envolve a todos eles. E ainda deixamos uma vibração especial para todos aqueles que participam deste grupo. E deixamos as nossas melhores energias a Bezerra de Menezes no espaço para que ele possa utilizar aonde se faz necessário. Que assim seja, graças a Deus, e até a próxima. Que assim seja. Até a próxima semana, pessoal. Um abraço.